pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Mais um Sociesc e hoje nós vamos falar sobre animais idosos. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com o professor Rafael Manto. Seja bem-vindo, professor. Além de professor, o senhor também realiza pesquisas. Você pode falar um pouco mais disso para a gente? Sim, vamos lá. Então, eu trabalho com pesquisa, em ortopedia veterinária. Então, o meu projeto de pesquisa hoje é a identificação de biomarcadores para o diagnóstico precoce de osteoartrose em cães e gatos, né? Aí tu fala, meu Deus, o que é isso, né? Então vamos lá, o que eu procuro, né? A gente sabe hoje em dia que a gente precisa fazer o diagnóstico para algumas doenças muito jovens, né? Às vezes até antes de aparecer alguns sinais clínicos. E uma forma de fazer isso é a gente identificar substâncias que estão circulantes no corpo, né? Tanto do cão, do gato, ou de qualquer animal, até de humano, que se a gente coletar aquele material, a gente consegue identificar que aquele paciente está doente. Então, o biomarcador, que no meu caso, é alguma substância ou que está circulante no sangue ou no líquido sinovial, que é o líquido que está dentro da articulação, que caso eu colete aquele material e ele está aumentado ou reduzido, digamos assim, numa amostra que seria normal, eu consigo dizer que aquele paciente está sofrendo, está sendo acometido pela doença. Às vezes até muito antes de algum outro exame de imagem, por exemplo. Essa doença que você falou, ela é mais comum em animais idosos ou ela pode dar em outros animais? Então, normalmente a gente espera que seja frequentemente acometidos animais idosos, mas a gente tem percebido, através de pesquisa, que isso tem mudado. Não que tenha mudado, a gente não percebia tão bem como a gente deveria ter percebido com o passar do tempo. Porque as doenças articulares, a osteoartrose é uma doença articular, é uma doença degenerativa da articulação. A gente sabe que em cão e gato, essas doenças elas são secundárias, né? Elas acontecem porque tem uma outra doença que leva a uma degeneração articular. E normalmente em cão e gato, essas doenças elas são congênitas, o animal nasce com essa doença. Então hoje a gente sabe que animais muito jovens, normalmente eles já são acometidos. Então às vezes a partir do 1 ano de vida, ele já tem osteoartrose e ele vai desenvolvendo essa doença durante toda a vida dele. E aí, quando ele for manifestar um sinal clínico muito evidente, digamos assim, ele tem tanta dor que ele não consegue nem caminhar direito, aí que muitas vezes o responsável, ou às vezes até um médico veterinário que não trabalha na especialidade, vai perceber que aquele animal está doente. Aí fala, hoje começou a doença dele. Mas na verdade a doença dele começou desde o primeiro ano de vida, né? Então, até por isso que a gente hoje busca o biomarcador, porque o biomarcador vai dizer pra gente que lá com 1 ano de idade ele já estava doente, né? Então a gente já vai fazer um exame simples de rotina, a gente já identifica que ele está doente e a gente vai cuidar desse paciente desde 1 ano de idade. Para quem tem, quando a gente fala assim pet, a gente imagina mais que as pessoas têm cães, gatos, que são os pets mais comuns, né? Então quem tem um cachorro idoso ou um gato idoso deve se preocupar com essa doença? Sempre, né? Porque a gente tem trabalho, assim, para você ter uma ideia, que falam assim, cães com mais de 6 anos de idade. Tem trabalhos que mostram que 80% dos cães vão ter osteoartrose, né? Tem um trabalho que saiu recente que mostra que cães a partir de 1 ano de idade, 20% deles já têm doença articular degenerativa, que é osteoartrose, né? Então, na verdade, quando você tem um paciente idoso, um cãozinho idoso, um gato idoso, é muito, muito provável que em algum grau ele já tenha o desenvolvimento da doença articular. O que às vezes acontece é que você não está percebendo a manifestação dele de dor. E isso é muito específico da própria espécie, né? Então, gatos, a gente pode depois até falar isso, mas gato é muito mais difícil de a gente identificar que ele está com algum sofrimento, com algum tipo de dor, né? E os cães também, porque depende muito do comportamento. Cão é meio como criança, assim, né? Então, se é uma criança muito espoleta, às vezes acaba mitigando ou desaparecendo ali o sinal clínico de dor, né? Agora, você pega uma criança às vezes mais quietinha, um cão mais quietinho, vai ser mais fácil de observar a mudança de comportamento, que aquele animal está sentindo dor, né? Então é importante a gente sempre estar observando esses detalhes, né? E o responsável percebe muito melhor que o médico veterinário, né? Se a gente for pensar em tentar identificar isso o mais breve possível, na verdade a pessoa mais apta a identificar seria o responsável, porque ele vai perceber a mudança de comportamento do animal. E o animal muda muito quando ele
mais quietinho? Então, aí eu vou dar a minha resposta clássica, que é depende, né? Porque realmente, assim, na medicina veterinária, né, na área da saúde, tudo depende de muitos fatores, né? Mas vamos lá. Se a gente for pensar em cão em específico, é importante, sempre que a gente for falar assim, de como identificar a dor nesses animais, é importante a gente diferenciar bem o cão e o gato, porque eles são completamente diferentes na forma de manifestar a dor, né? Então, os cães, eles sempre, quando eles têm algum grau de desconforto, eles sempre tentam demonstrar isso para o responsável. É mais fácil de identificar, né? Então, o cão, quando ele começa a manifestar uma dor articular, normalmente o proprietário já começa a perceber, muitas vezes, um animal mais quieto, que às vezes no passeio pede para parar ou pede colo, né? Tem cão que realmente pede para ir no colo para antes de terminar o passeio. Tem cães até que evitam o passeio, dependendo da intensidade da dor, né? Animais que às vezes o responsável jogava, digamos, um brinquedo, uma bolinha, e ele ia buscar e voltava várias vezes, de repente ele simplesmente não vai mais, né? Joga a bolinha e fica sentado do lado. Isso já é uma forma de identificar que já tem uma mudança de comportamento e que não necessariamente isso pode significar um sinal de velhice, né? De senilidade. Antigamente, a gente sempre achava animais idosos vão ficar mais quietos. Mas isso não é bem uma realidade, né? A gente sabe que, na verdade, os animais idosos têm uma tendência realmente a ficar um pouco mais quieto, mas muito disso já é sinal de dor crônica. Só que muitas vezes passa desapercebida a dor crônica, né? Mas o comportamento também influencia muito. Pode ter dois exemplos, assim. A gente pode pegar, por exemplo, um Golden Retriever, que é uma raça que é um cão extremamente brincalhão, animado, e muitas vezes ele tá com dor, mas o ânimo dele de brincar, de correr, de fazer festa é tão grande que passa por cima da dor que ele está sentindo, né? E você pega às vezes um animal mais quieto, por exemplo, um cocker, que é um animal de... O cocker também fora da moda, vamos mudar, talvez. Deixa eu pensar, um pug, talvez, que quer ficar mais quietinho. Às vezes é mais fácil de perceber a dor, porque ele já é um animal mais calmo, né? Se a gente for falar de gato, aí muda completamente. Gato é um animal que, por instinto, ele aprendeu a não manifestar nenhum sinal de dor ou de desconforto, né? Então, até gato tem um trabalho também que saiu que mostra assim, 20% de... Não, vamos mudar. Se a gente pegar 100 animais que já tem um diagnóstico radiográfico de uma doença articular, ou seja, a radiografia está tão alterada que a gente já consegue perceber que aquele animal sofre de osteoartrose. Então ele tem dor, com certeza ele tem dor. E aí eles passaram esses animais por um médico veterinário e perguntaram para o dono dele se eles achavam que aquele animal sofria de dor. Só 20 animais foram identificados com dor. Então a gente significa que desses 100 animais, só 20% deles, o responsável e o médico veterinário identificou que ele estava com dor, mas eles tinham dor, só que não foi percebido. Porque ele tem esse comportamento de se afastar, ficar quieto, buscar lugares mais calmos para ele habitar, e ele tende a não demonstrar nenhum sinal de dor. Talvez uma dúvida comum seja com que idade mais ou menos um cachorro ou um gato ele pode ser considerado idoso? Uhum. Isso recentemente está sendo repensado também, né? Com a tendência das pessoas, né, terem os animais mais próximos, dentro de casa, estarem observando mais o comportamento dele e a busca por um tratamento médico veterinário de qualidade, a busca também por uma alimentação de qualidade, né, cuidados de qualidade para esses animais, o tempo de vida deles tem aumentado. E isso não é uma coisa assim lenta, tem sido muito rápido essa mudança, né? Se a gente for pensar em talvez 20 a 30 anos atrás, um cão viveria em torno de 10 anos de idade, né? Hoje em dia a gente atende pacientes com 15, 16 anos de idade, né? Gatos a gente tem relatos de 21, 22 anos de idade, né? Há um tempo atrás isso era meio que inimaginável, né? Quando eu comecei a trabalhar, a gente não pensava em pacientes tão idosos, né? Então hoje em dia, se a gente for pensar em cão, a gente pode dizer que 7, 8 anos seria uma idade que a gente poderia dizer assim que ele está começando a entrar na terceira idade, né? E o gato a gente pode considerar em torno de 8 a 10 anos, né? A entrada deles aí na terceira idade. Não tem uma idade fixa, tipo assim, né? 9 anos
ganha a carteirinha de idoso, digamos assim, para o cão e para o gato, né? Mas a gente pode colocar isso como uma idade média que a gente já deveria tomar mais cuidados, né? E fazer exames com frequência, levar no médico veterinário com mais frequência, porque são animais que têm uma tendência a apresentar também doenças com mais frequência. Que sinal de alerta seria para, por exemplo, uma pessoa que já tem um cachorro, um gato ou um animal de estimação que chegou ali com, como você falou, 7, 8 anos, ele já tem que levar imediatamente para o veterinário para ver se ele está passando por alguma coisa ou precisa esperar ele sentir algum sintoma ou ele mostrar alguma, como você mesmo disse, alguma mudança de comportamento? Sim. Vamos lá, então. Assim, aqui a gente pode pensar de várias formas, né? Então, se você está pensando só em um paciente idoso e você quer saber qual a frequência que ele deve buscar o médico veterinário, né? Então, mesmo se o animal atingiu a terceira idade, digamos assim, mesmo que ele não manifeste nenhum sinal de doença, é importante que ele frequente o médico veterinário. A gente pode ser pelo menos uma vez ao ano, né? É comum as pessoas terem que fazer protocolo vacinal, né? Ou ter que levar para algum outro tipo de tratamento, porque o animal idoso normalmente vai apresentar alguma doença, né? E aí o médico veterinário já vai fazer o check-up dele, já vai avaliar se ele tem alguma doença. É importante a gente lembrar que, assim como os humanos, os cães e os gatos, também vão manifestar doenças que o ciclo inicial dela, a gente pode dizer assim, que é silencioso, né? Ou seja, ele começa a desenvolver algumas doenças que não apresentam um sinal clínico evidente. E é importante a gente lembrar que os médicos veterinários falam isso com frequência, mas às vezes para as pessoas isso não fica claro, que para cão e gato a gente costuma usar o termo só sinais clínicos, né? Que são coisas que a gente observa no cão e no gato que indicam que ele está doente. Na medicina humana, por exemplo, a gente vai usar dois termos, sinais clínicos e sintomas, né? Sintomas é o que o próprio paciente é queixoso. Então você chega no médico e você diz, olha, hoje eu estou me sentindo com dor de barriga. Na veterinária a gente não tem sintomas, né? Porque os cães eles não vão dizer pra gente o que eles estão sentindo. Então é muito importante esse contato próximo com o médico veterinário, né? Muitas vezes as doenças na fase inicial delas vão manifestar com sintomas, é o que a gente sente. Só que o cão e o gato não vão conseguir comunicar isso pra gente, né? Mas a gente pensa assim, como a gente estava falando de osteoartrose, né? Se a gente tem um paciente que você já sabe que ele, com 1 ano de idade, ele já manifesta alguma doença que vai levar à osteoartrose. Por exemplo, é muito comum luxação de patela. Patela é um ossinho que a gente tem na frente do joelho, né? E tem alguns cães que nascem com uma má formação que essa patela se desloca quando ele movimenta, né? É bem comum, em algumas raças chega a ser 80% a frequência dessa doença, né? Se você sabe que teu cão tem essa doença, ele já está doente, na verdade, ele já tem osteoartrose. Então é importante que essa frequência de visita com o médico veterinário, principalmente com o ortopedista, seja frequente. É importante também que você já pense em fazer a cirurgia de forma precoce, né? Então a gente tem patamares. Se você tem um animal que realmente não tem nenhuma doença, você pode esperar até a terceira idade, digamos assim, para fazer visitas no médico veterinário com mais frequência, né? Mas vale ressaltar, é importante a gente lembrar que o protocolo vacinal ele é anual, né? Então a gente tem legislação no Brasil que obriga, por exemplo, que os cães eles tomem a vacina antirrábica anualmente. Então, anualmente, você deve levar o seu cão e o seu gato para fazer a vacina no médico veterinário. Então, é um excelente momento para você marcar uma consulta também e aproveitar e pedir para ele fazer um exame físico do paciente e identificar se talvez tenha alguma doença, né? É um momento também importante para você criar um vínculo com o médico veterinário de confiança. No bloco anterior, a gente estava conversando sobre diagnósticos dos animais idosos, mas depois que a pessoa levou um animalzinho dela idoso para o veterinário, teve todo aquele diagnóstico, como é que começa o tratamento? Então, o tratamento vai depender muito de qual doença ele está sendo acometido, né? Então, digamos assim, eu falei para vocês que a osteoartrose, ela normalmente no cão e no gato é uma doença secundária, ela é consequência de outra doença. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a gente descobre qual é a primeira doença, né? A causadora da degeneração articular. Então, primeiramente, teria que tratar essa doença, se possível, né? Algumas coisas a gente não consegue tratar, mas digamos que é um paciente que precisa passar por uma cirurgia ortopédica, né? Então, pacientes com luxação de patela, por exemplo. Então,
Então a gente faz a cirurgia dele, reabilita aquele animal, e aí que é interessante mesmo que você faça o tratamento cirúrgico, a osteoartrose, que é a degeneração articular, ela vai permanecer. Tá? Até hoje, a gente não tem um tratamento curativo para a osteoartrose, nem para cão e gato, nem para humano. A partir do momento que você desenvolve uma lesão articular, que ela vai desencadear o processo de osteoartrose, esse processo é crônico e degenerativo, né? Então, como que a gente vai fazer esse tratamento se ele não é curativo, né? Então, o foco hoje é tentar diminuir o processo inflamatório dentro dessa articulação o máximo que a gente conseguir. Porque se a gente tira esse processo inflamatório, não dá para dizer, digamos, a gente reduz ao máximo esse processo inflamatório, a gente desacelera o processo de degeneração. Se a gente desacelera o processo de degeneração, a gente está desacelerando processos de dor, desconforto, dificuldade de movimentar, mudança de comportamento, né? Então, o primeiro foco seria em diminuir o processo inflamatório. E o que a gente pode fazer para complementar esse tratamento? Normalmente, diminuir o processo inflamatório são com medicações, né? Medicações por via oral. E como que a gente pode fazer coisas para tentar ajudar nesse tratamento medicamentoso? Então, a gente pode fazer como normalmente se faz em humano, né? A gente pode fazer fisioterapia, por exemplo. Então, a gente tem hoje profissionais capacitados para fazer fisioterapia e reabilitação dos animais com osteoartrose, né? Às vezes a gente não pensa, os responsáveis pensam assim, é meio desnecessário porque ele ainda caminha, né? Ele ainda pula. Mas a gente reduzir esse processo o mais breve possível, né? E o mais precoce possível vai justamente trazer qualidade de vida e mobilidade, né? Atividade para esse paciente na vida idosa, né? E como a gente falou no bloco anterior, né? Como eles estão vivendo cada vez mais tempo, isso é uma coisa extremamente importante, porque todo mundo quer ter, né, o seu cão, o seu gato em casa, mostrando tipo, felicidade, alegria de estar ali vivendo, né? Que é aquele gatinho, cãozinho pulando, brincando, né? Indo ter carinho com as visitas, né? Se comunicar com as visitas, digamos assim, né? A gente tem aquela visão do animal parado, quieto, no cantinho, como sofrimento, e é realmente, a gente pode dizer sim, é sofrimento. Muitos animais estão com dor e por isso que eles não se movimentam. Ainda sobre o diagnóstico. O diagnóstico precoce realmente faz diferença? Bom, vamos lá. Como falando na questão anterior, se a gente começa o tratamento precocemente, né, a gente consegue talvez dar mais qualidade de vida para esse paciente. Vai depender já de como degenerado está essa articulação, né? A gente pode dar mais qualidade de vida para esse paciente a longo prazo. Aí tem uma questão que é importante, que aí ela é científica. A gente, como eu falei para ti também anteriormente, a gente ainda não tem um tratamento curativo, né, para a osteoartrose. Mas acredita-se que a chance de cura está no início da doença. Se a gente diagnosticar essa doença muito precocemente, a gente consegue parar esse processo de degeneração. E aí qual é o problema? O problema é justamente que hoje o diagnóstico mais precoce por imagem que a gente tem seria a ressonância magnética. Mas a ressonância magnética a gente já considera que quando a gente faz o diagnóstico por ela, a gente já está numa fase tardia para a cura. Até então, o exame radiográfico era considerado o padrão ouro, né, para o diagnóstico das osteoartroses. Só que o exame radiográfico vai encontrar modificações no tecido ósseo. Isso só acontece na fase final da doença, quando o paciente já tem muita dor. Então, por isso que o foco de muitos pesquisadores, não só eu, como outros na medicina veterinária, como na medicina humana, hoje é uma das áreas onde mais se investe dinheiro, justamente no diagnóstico e no tratamento das osteoartroses. Porque se a gente conseguir, em algum momento, fazer esse diagnóstico tão precocemente ao ponto de identificar também uma medicação que reverta esse quadro, finalmente a gente vai conseguir um processo de cura dos pacientes. Se a gente pensar em animais, atletas, né, cavalos de corrida que tem um alto valor, né, tanto genético como valor financeiro, mas a gente também pode pensar em atletas humanos, né, que muitas vezes tem uma brevidade da vida de atleta porque começam a apresentar lesão, ou até na gente, né, pessoas normais, né, que às vezes quer praticar um esporte, né, é muito comum, o homem vai jogar futebol no final de semana, lesiona a articulação, né, então é um paciente que vai ter uma doença degenerativa para o resto da vida, vai sentir dor, né, e o esporte é essencial para a vida. Então,
Se a gente conseguir, em algum momento, fazer esse diagnóstico precoce, vai ser essencial. Mas até hoje ainda a gente não tem esse biomarcador, né, essa molécula, que a gente consiga fazer o diagnóstico tão precoce ao ponto de a gente não identificar nenhuma alteração em nenhum exame de imagem. Quando o pet já está diagnosticado com a dor crônica, né? Tem algum tipo de mudança que o dono pode fazer no ambiente, na casa onde o pet fica, para melhorar essa situação da dor do seu animalzinho de estimação? Sim. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o médico veterinário ele vai fazer de tudo, né, para tentar controlar essa dor crônica. Hoje a gente sabe, tanto para humano também, quanto para cão, para gato, para os outros animais, que a dor crônica é uma coisa que a gente tem que abolir. Por quê? A gente sabe que a dor crônica vai fazer uma neuroplastia, vai mudar o comportamento, tanto da sensibilidade para a dor, quanto o próprio comportamento, né, dos animais, por exemplo, vai ficar mais quieto, mas o humano pode ficar mais irritadiço, né, ter o TC4 ficar mais quieto, mais isolado socialmente, né, isso vai afetar toda a vida e até para outras doenças do paciente. Então a primeira coisa, sem sombra de dúvida, é a gente precisa dar um jeito de tirar ao máximo essa dor crônica, né, a dor crônica é extremamente prejudicial. E aí, mas isso é a cargo do médico veterinário, né? O responsável até então não consegue fazer nada, né? O médico veterinário vai prescrever e vai tentar controlar aquela dor. Mas o que o responsável em casa pode fazer? Então a gente tem aqui uma balança que é difícil, né? Então a gente pega um paciente com dor crônica, a primeira coisa que a gente pensa é, vamos evitar que ele corra, vamos evitar que ele pule, né? Vamos evitar muita atividade. Mas por outro lado, se é um paciente que não corre e não pula, de certa forma, ele começa a ter perda de massa muscular. A perda de massa muscular também vai fazer com que o animal comece a ter mais instabilidade articular. Manter uma massa articular adequada, digamos assim, né, é importante para preservar a articulação desse paciente também. Ela vai dar mais sustentação para essa articulação, né? Então, o responsável vai ter que ter esse equilíbrio. Se é um paciente com muita dor, o primeiro passo é a fisioterapia, porque daí ele vai ter exercício físico controlado. A partir do momento que ele já tem uma certa qualidade de vida para fazer exercícios um pouco mais intensos, aí sim ele pode voltar para os passeios, para algumas brincadeiras, né? Lógico que isso vai depender muito também de qual é o diagnóstico desse paciente. Então, às vezes, algumas coisas podem ser proibitivas, né? Então, o paciente que tem uma doença, sei lá, coxo-neural muito importante, às vezes, incentivar o salto para ele seja impossível, é melhor não fazer, né? E também manter, isso é uma coisa que também na rotina a gente fala muito pouco, mas manter o comportamento normal daquele animal é essencial para a qualidade comportamental, a qualidade de vida comportamental daquele cão e daquele gato. Então, por exemplo, a gente tem um animal com uma osteoartrose, mas para ele é essencial ir no quintal, cheirar coisa diferente, tentar caçar alguma coisa. Então você vê aquele cão que está com dor articular, às vezes ele quer porque quer caçar um passarinho, né? Mas só dele olhar para o lado ele já assusta, porque todo movimento é lento, é devagar, né? De tabelinha também. Mas esse comportamento, essa atividade cognitiva do cão, né, de fazer essas atividades, é essencial para a gente manter um cão com qualidade. A gente pode dizer assim, a gente não fala, né, na veterinária tanto de qualidade de vida mental, né, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, porque se ele mantém as atividades naturais dele, naturalmente ele tem uma saúde mental também. Você disse que quando o pet não pratica as atividades normais, ele acaba perdendo massa. Tem alguma coisa que o tutor pode fazer sobre a alimentação dele? A alimentação é essencial, é um dos fatores que tem que ser controlado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, a ração de qualidade. Ele tem que ter uma ração de qualidade e hoje a gente tem opções até de ração para animais idosos. Justamente por quê? Porque são rações que vão ajudar a prevenir doenças crônicas. Uma delas, doença articular, mas pode ser doença renal, doença cardíaca, né? Então essas rações vão ajudar nisso. A segunda coisa é que tem que ter uma nutrição de qualidade, como a gente, né? Tem que suprir todos os nutrientes que ele precisa, mas a gente tem que evitar ao máximo a obesidade, igual a gente, né? O paciente idoso, ele tem uma tendência a ficar mais quietinho, praticar menos exercício, digamos assim, então ele tem uma tendência à obesidade. E a obesidade vai prejudicar muito e vai agravar muito a degeneração articular. Obrigado, professor, pela sua presença hoje. Eu tenho certeza que o seu trabalho é muito importante. O senhor quer deixar algum agradecimento para o pessoal de casa?
Sim, queria agradecer primeiramente, né, ao Instituto Federal Catarinense, as professoras Débora Osso e Tiane Gomes, né, que apoiam, me ajudam na pesquisa. Elas fazem parte da equipe que busca e investiga, né, esses biomarcadores para osteoartrose. E também queria deixar um agradecimento muito especial para a nossa casa, né, a Unisociesc, que possibilita lá no centro veterinário, né, então também quem quiser, né, os alunos, as pessoas que estão nos assistindo, né, a gente tem o centro veterinário dentro do campus lá no Boa Vista, onde a gente tem profissionais gabaritados, são professores da instituição, que fazem os atendimentos para cão e gato e é aberto para a população, não só cão e gato, animais de fazenda também, animais silvestres, a gente tem atendimento, né? Então eu queria deixar esse agradecimento especial, porque também o Unisociesc, desde o início, me possibilitou e apoiou, né, a fazer o atendimento desses pacientes dentro do centro veterinário, coleta de material dentro da instituição. Então, muito obrigado. Obrigado para você também que está em casa e nos acompanhou e até o próximo programa.